Uma família de Serrana questiona um provável erro na causa da morte de uma idosa. A vítima foi enterrada com suspeita da Covid-19, mas um laudo não apontou a doença no corpo da mulher. Familiares culpam a UPA pela falha e pretendem levar o caso à justiça. É com muita tristeza que Regiane agora observa a foto da mãe. Dona Maria Catarine Rodrigues Feliciano morreu na noite do dia 28 de maio. A suspeita era Covid-19, mas a família já sabe que essa não foi a causa da morte da idosa de 72 anos. A luta de Maria Catarina começou aqui na UPA. Ela foi atendida nos dias 15 e 24 de maio com muita dor no peito e também dificuldades para respirar. 2 dias depois, o quadro dela piorou. Ela buscou novamente atendimento com uma pneumonia grave, mas foi tarde demais. A idosa chegou a ser transferida para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu. O que mais revolta a família é que a unidade de pronto atendimento tratou o caso como coronavírus, o que impediu a realização de um velório. Mas esse laudo do HC diz o contrário, aponta negativo para a Covid-19. Uma situação que gerou revolta e indignação. Ela pagou a vida inteira funerária. Eu mandei a roupa dela para lá, eles me mandaram a roupa de volta. Falou que eles não poderiam tocar no corpo dela. Maria Catarina sofria de problemas no coração. Mas Regiane comenta que os médicos disseram que tudo estava normal. Ela ainda afirma que chegou a pedir para que a mãe permanecesse na UPA, já que a idosa tinha tosse e dificuldades para respirar. Nas 2 consultas, a paciente foi liberada para voltar para casa. Mas aí eu questionei ele, mas doutora, ela está tossindo sangue. O médico na parte da manhã falou para ela que ela tinha que ficar internada. Ele falou, não, 10 dias depois, se a medicação não fazer efeito, você volta com ela. Não deu tempo dos 10 dias. 2 dias depois, ela com muita falta de ar, muito debilitada. Eu saí daqui da minha casa com ela andando e minha mãe não voltou mais. Uma situação grave que deve ser apurada na opinião deste advogado. Ele afirma que a causa da morte precisa constar em todos os prontuários e laudos fornecidos por hospitais. Ainda afirma que a transparência deve ser prioridade nesse momento de pandemia. Tanto no prontuário como na declaração de óbito, né? Então, assim, se o médico tiver certeza que foi pneumonia, então ele precisa colocar na declaração de óbito que é pneumonia. Mas se ele tem alguma suspeita que pode ser Covid, então ele tem que colocar suspeita de Covid, provável Covid ou a causa a investigar. Maria Catarina foi enterrada no dia 28 de maio nessa cova, feita num espaço improvisado no cemitério municipal para vítimas de Covid-19. Regiane já fez um pedido na prefeitura para transferir o corpo da mãe para um túmulo da família, onde foi enterrado há alguns anos o companheiro da idosa. Eu sei que ela foi enterrada, envelopada como lixo, dentro de um lixo. E lá estava todo o entulho, foi onde foi tudo puxado para o túmulo dela. Isso foi para mim a pior parte de toda a história. Foi revoltante. E eu quero tirar ela de lá. Não só porque ela é minha mãe, mas eu mudei minha vida toda para estar vindo para Serrana para cuidar dela. Aluguei uma casa com espaço para ela caminhar. Ela não ficou nem um mês comigo. E isso tudo eu devo à UPA. A UPA, por isso que ela não está aqui hoje comigo, a UPA. Rafael Aguiar, de Serrana, para o Jornal da Clube. A prefeitura não se pronunciou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de conversar pela internet com o médico Anthony Wong. Doutor, muito boa tarde e gostaria de começar perguntando, a família que nós mostramos nesta reportagem é apenas um exemplo. É preocupante a forma como isso vem sendo tratado no estado de São Paulo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, ouvintes da Ribeirão Preto, é um prazer estar falando com vocês, mas infelizmente de uma coisa muito triste. Esse cenário dessa senhora está sendo multiplicado centenas, milhares de vezes por dia, até diria, em todo o Brasil. Parece que essa pandemia tirou toda a racionalidade dos nossos homens públicos e principalmente das pessoas responsáveis de mitigar a dor da família de perder uma pessoa tão querida que lutou a sua vida, décadas, 80 anos, 90 anos, assim, pela família. E a dor é perfeitamente compreensível. Em primeiro lugar, do ponto de vista médico, é totalmente inadmissível que você não coloque um diagnóstico correto. É erro grave de ética médica, o médico pode ser punido, certo? Inclusive com perda da sua licença,
de colocar um diagnóstico errôneo. Se não tiver certeza, ele pode dizer assim, a esclarecer. Ou então ele pode colocar diagnóstico presuntivo. Mas jamais colocar como diagnóstico definitivo uma doença que ele não tenha certeza. Eu já vi isso várias vezes, eu já fiz parte, inclusive, de comissão julgadora de erro de ética médica. Agora, o mais importante, eu acho que o mais doloroso é o sofrimento que a família passou. Isso não tem preço. O luto inacabado, justamente como essa filha falou, da mãe dela, realmente é constrangedora, assim, corta o coração. Certo? O luto não resolvido é um problema psiquiátrico, psicológico gravíssimo. E as pessoas carregam a sequela dela por décadas ou até para o resto da vida, de não poder despedir adequadamente de uma pessoa amada. Outro problema muito sério dessas é a epidemiologia, a estatística. Então, nós estamos inflando o diagnóstico, a estatística, com doenças que não existem. Nós já averiguamos várias. Dezenas de vezes eu já tive oportunidade de falar nos jornais aqui, não é só aqui, Guarulhos, São Paulo, Ceará, Fortaleza, todos os lugares estão exatamente fazendo isso. Não é admissível, tá certo? A dor causada pelo Covid é importante, é uma doença grave, mas não é a doença predominante. Menos de 10% dos óbitos no Brasil são causados por Covid. Nós temos câncer, nós temos insuficiência cardíaca, falência cardíaca e tantas outras causas que são muitas vezes maiores do que o Covid e, no entanto, parece que essa pandemia paralisou o país, paralisou o raciocínio dos homens públicos e nós estamos fazendo bobagem, eles estão fazendo bobagem em cima de bobagem, em cima de uma doença que realmente merece tratamento, mas não a importância do qual que nós temos suprimindo os outros problemas de saúde do nosso país, inclusive os problemas econômicos causados por essa doença. É importante, eu refriso, o luto dessa família vai ter sequelas duradouras, quem sabe até permanentes, e não merece ser enterrado da forma que ela teve. Não há necessidade desse tipo de tratamento. Sim. Doutor, uma outra questão aqui, o isolamento da maneira como ele está sendo feito hoje, ele é eficaz? É preciso a sociedade aprender a conviver com o vírus, claro, tomando todos os cuidados, mas não dá para parar o país também, né? É exatamente o que eu falei. Em primeiro lugar, é uma doença infecciosa, mas não é altamente infecciosa. Nós temos outras doenças muito mais infecciosas, por exemplo, tuberculose, lepra, HIV, dengue, até são doenças infecciosas, que nós não estamos fazendo os homens públicos não estão dando importância como essa aqui. Agora, ela é contagiosa, mas não é super contagiosa. Sarampo é 15 vezes mais contagioso, ninguém toma essa atitude. Tosse comprida é 4 vezes mais contagiosa. Você não vê pessoas não podendo fazer luto ou se paramentar tão, assim como astronauta, para tratar um sarampo ou uma tosse comprida, por exemplo, o catapora até. Catapora é muito mais contagiosa do que essa doença. Então, o que acontece? É possível enterrar as pessoas, mas não precisa dessa forma. Outra coisa que eu acho muito errado é impedir as pessoas visitarem um parente que está com coronavírus ou com Covid no hospital. Não há necessidade. Você coloca uma máscara, uma roupa, certo? E você vai visitar a pessoa mantendo a distância. Isso não transmite, nós sabemos que não. Desde que você seja uma máscara adequada, aquela máscara plástica e também mais uma outra máscara na roupa, material descartável que você vai jogar fora, queimar, etc, etc. Não transmite, não é tão transmissível assim. Então, muitas pessoas de idade, pessoas, por exemplo, com Covid, em hospitais, que estão assim sofrendo, e poderia receber os seus entes queridos, que é um conforto e, aliás, ajuda muito na recuperação. Eu fui médico de UTI, eu vi quantos os pacientes conseguem melhorar só ver o rosto de uma pessoa querida lá visitando. A pessoa dá a volta e consegue recuperar. Agora, que esse desespero, aquele isolamento dentro do hospital e não podendo ver, contribui muito para aumentar a mortalidade e, obviamente, o sofrimento de todos envolvidos com essa doença. É inadmissível, como advogado disse do ponto de vista legal, eu como médico, como professor de medicina, acho totalmente inadmissível e desumano a forma
como as pessoas sendo tratadas, internados ou então enterrados por causa de uma doença que talvez nem seja a doença dessa pessoa. Doutor, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui, até porque o senhor é especialista no assunto. Em Ribeirão nós temos uma particularidade, a empresa de ônibus que opera o transporte coletivo reduziu o número da frota, a prefeitura foi favorável a essa redução, o que tem causado muita aglomeração dentro dos ônibus nos horários de pico. O senhor considera que isso é um grande problema, já que pode ter uma disseminação da contaminação dentro desse ônibus? Rapidamente, doutor, por favor. É totalmente contraditório diante da saúde pública. Se nós sabemos que 3 formas de evitar coronavírus: distanciamento, máscara, higienização das mãos. Agora, distanciamento é um ponto fundamental. Se você quer que as pessoas não trabalhem, você não pode forçá-los a aglomerar dentro de um ônibus, certo? Então, você vê a contradição das autoridades. Você não pode ir para o restaurante, não pode trabalhar. No entanto, você é obrigado a ficar com uma sardinha dentro de uma lata, onde aumenta tremendamente a contaminação. Então, posso dizer uma coisa? É criminosa essa atitude das autoridades municipais, autoridades do governo, etc, etc. Não é admissível e isso contribui para o aumento que nós estamos tendo agora, tá? Enquanto nós devíamos estar baixando, como todos os outros países, o Brasil está vendo um aumento. Isso é culpa dos governos municipais e estaduais. Não é federal, não. Eu não sou bolsonarista, não é nada disso. Eu sou cientista. Essa atitude dos governos estaduais e municipais em todo o Brasil é criminosa e contribui para esse aumento que nós estamos tendo agora e não baixar. Todos os países que adotaram medidas sadias, inteligentes, certo? Conseguiram diminuir. O Brasil está aumentando, infelizmente, por burrice dos nossos governantes. Doutor Anthony Wong, sempre muito gentil, muito obrigado mais uma vez por ter atendido o Jornal da Clube. Doutor, um abraço. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês em Ribeirão Preto. Um abraço a todos vocês e boa sorte e um pouquinho de sanidade e inteligência no enfrentamento dessa doença. É isso aí, muito obrigado, doutor.